Fala galera, aqui é Marcelo Imbriani do Ministério Anjos. Eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão hoje sobre o poder da palavra. Evangelho de João, a partir do capítulo 1, do primeiro versículo, vem dizendo que no princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus desde o princípio. E a partir dele tudo foi criado. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Nós sabemos que Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Mas nós sabemos também que toda a orientação que Jesus nos passou foi a partir da palavra, das Escrituras Sagradas. E o que eu quero dizer com isso? De que muitas vezes nós lemos que erramos por não conhecer a palavra e o poder de Deus, e nós separamos essa frase entre palavra e poder. Mas o correto é que nós entendamos que palavra é poder de Deus. Veja bem, quando John Hus, em 1415, foi queimado numa fogueira, isso aconteceu porque ele queria traduzir a Bíblia para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus. Mas a igreja foi contra e ele acabou sendo queimado. Por quê? Porque os grandes poderes não querem que o homem tenha conhecimento. Não querem que o homem tenha conhecimento de Deus. Porque talvez eles perderiam o seu status de poder. Quando a gente, não sei se alguém já assistiu aquele filme, O Livro de Eli, Denzel Washington é Eli, um profeta futurista, pós-apocalíptico, que defende, carrega e guarda a palavra, a Bíblia. E Gary Oldman faz o papel, talvez, do anticristo, porque o desejo que ele tem é de ter o poder daquela palavra em suas mãos. Isso tem muito sentido, embora seja um filme. Se você der um Google aí e pesquisar sobre Denzel Washington, é interessante a gente saber que ele, filho de pastor, também vive debaixo da orientação da palavra. Muitos são os casos, por exemplo, quando Will Smith esbofeteia Chris Rock no Oscar, a primeira pessoa que foi falar com Will Smith foi Denzel Washington. E o que ele mencionou para Will Smith era que essas coisas, quando aconteciam, o diabo somente seria ele o único que se aproveitaria desse tipo de coisa. Isso fez o Will Smith pensar. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o filme, O Livro de Eli. Não exatamente sobre o filme, mas sobre a menção que ele faz ao poder de quem tem conhecimento da palavra. Quando, lá em Mateus 4, vem dizendo que o Espírito de Deus levou Jesus a ser tentado no deserto, nós sabemos, porque nós lemos, que ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites. E ao final desse jejum, o diabo se apresenta a ele para tentá-lo, porque foi para isso que ele foi até lá, que o Espírito levou até lá. E o diabo diz para ele: se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus responde: está escrito nas Sagradas Escrituras de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entende? Nisso o diabo o transporta até o pináculo do templo na Cidade Santa. O pináculo do templo é o lugar mais alto do templo. E diz assim para Jesus: se você então se lance até o chão daqui, porque também está escrito que ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que eles te segurem pela mão e não te deixe ferir os pés nas pedras. Onde Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. O diabo então leva Jesus até o topo de uma montanha bem alta e diz para ele: se prostrares a mim, tudo isso que tu veres, tudo isso eu te darei. Então Jesus responde: está escrito. Entende? Está escrito nas Sagradas Escrituras que só a Deus prestará culto.
somente a Ele. Você entende que a palavra que tem poder de curar, libertar e transformar? Se você crê nisso, é preciso que você declare a palavra. Lá em Colossenses 2, no versículo 10, vem dizer sobre a autoridade de Jesus sobre os principados e potestades. Porque talvez nós estejamos acostumados a entender que principados e potestades são do mal. E não é isso. Não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que principados e potestades são poderes. É dado essa classificação de potestades aos anjos da sexta hierarquia, ou seja, os serafins. Mas, juntamente com a queda de Lúcifer, essa terça parte de anjos também tinha essa classificação. Por isso, quando você declarar contra principados e potestades, você deve declarar principados e potestades do inferno. Entende? É preciso você saber o que você declara na palavra de Deus, com autoridade. Porque a palavra de Deus não há engano. É a palavra de Deus. E a partir dela, tudo é criado. Ou seja, nós que somos nascidos de novo, como Jesus explica a Nicodemos, nós que somos nascidos do Espírito, nós somos considerados hoje filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 vem nos explicar que os que nascem do Espírito são considerados filhos de Deus. No versículo 15 diz que não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção, ao qual clamamos Abba, Pai. No versículo 16 vem dizendo que o mesmo espírito que nós recebemos testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Enfim, no versículo 17 vem dizendo que somos filhos, portanto somos herdeiros. E co-herdeiros com Cristo na glória, para assim aqueles que passaram pelo que Ele passou juntamente com Ele, aquele que entendeu a mensagem da cruz, aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do Espírito, recebeu o seu Espírito, hoje não de escravidão, mas de adoção. E somos então considerados filhos de Deus. Isso é muito claro nesse texto. Mas o que acontece? Quando Jesus, o que é ser filho de Deus? Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se o Cristo nos ensina a orar, dizendo que nós clamamos ao Pai, para que venha o reino de Deus, então o reino de Deus já está aqui, está em nós, e nós somos filhos. A pergunta é, por que ainda nós nos sentimos escravos, onde nós deveríamos dominar? E eu estou falando muito mais sobre como nós nos sentimos do que com o que nós temos ou queremos, de forma material, porque isso deve haver um sentido. Mas veja o sentido. Por que nós não dominamos? Somos escravos. Talvez porque lá em Gênesis 1:26 possa esclarecer melhor isso para você. Porque quando Adão peca e o pecado entra no mundo, nós deixamos de dominar. Gênesis 1:26 vem dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre todas as coisas. Então nós somos criados para dominar, mas o pecado entra no mundo e nós perdemos o domínio e nos transformamos escravos. Porque talvez Adão tenha perdido nele, por motivo do pecado, o desejo de ser jardineiro daquele jardim, e passa a ser um agricultor. Não estou criticando o agricultor, mas o fundamento para o agricultor é o que ele vai receber ao final da colheita, em bens materiais, em dinheiro e sustento, em resultado financeiro. Mas para o jardineiro, o que ele planta
A satisfação do jardineiro é o crescimento daquilo que ele planta. Entende? É o crescimento, é o final, o resultado não é financeiro, é de satisfação pelo que ele ajudou a criar. E Adão perde esse sentimento, e nós perdemos esse sentimento. Hoje nós não vivemos como um jardineiro no jardim de Deus. Nós vivemos como um agricultor, porque o nosso foco está no resultado financeiro. E o resultado financeiro tem que ser consequência, porque Deus prometeu para mim e para você que não nos faltaria nada. Por que essa preocupação? Porque nós não cremos na palavra. Mas se nós perdemos o domínio, porque o pecado entrou no mundo, quando Jesus vem descendo ao Jordão e João Batista o avista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós voltamos a dominar. E eu quero declarar para você, no dia de hoje, que em você é dada autoridade e domínio sobre as coisas, porque você é filho e herdeiro, e é nascido no Espírito, e padeceu, foi crucificado e ressuscitou com Cristo. Receba essa palavra e domine.